O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um programa do Solo na Escola. E hoje eu estou aqui com o professor Marcelo, que vai apresentar mais um experimento bem interessante pra gente, contração do solo. Tudo bom, professor? Tudo bem? Professor, eu tô vendo que a gente tá até com um fogão elétrico aqui. O que a gente vai usar para fazer esse experimento? Bem, então a primeira coisa, obviamente, aqui é uma fonte de calor, né? Então a gente vai utilizar esse fogareiro elétrico aqui para ter uma fonte de calor nesse experimento. Como é claro, envolve calor e, claro, pode eventualmente se queimar, é um experimento que deve ser feito por um adulto, né? Para uma criança seria um pouco perigoso. Então sempre um adulto tem que estar lá executando o experimento, mas ele é bem interessante. Outra coisa que eu vou precisar é de uma panela velha, né? Pode ser uma frigideira velha, uma panela velha, alguma coisa que eu possa aquecer aqui. Também vou precisar de uma bandeja, um pouco de água e 2 amostras de solo. Essas 2 amostras de solo, uma delas eu coletei num lugar onde eu percebo que o solo, quando seca, ele forma bastante rachadura. E a outra num lugar que eu percebo que o solo ele não tem essa característica. Então secou, se percebe assim no barranco que ele não forma muita rachadura. Então um coletado num lugar que forma bastante rachadura, outro não. Bem, então acho que esse é o material que a gente vai precisar então hoje. Então tá ok, então vamos colocar em prática isso? Sim. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser 2 hambúrgueres de solo, né? Não é para comer, então a gente vai pegar essas amostras de solo, vou pegar um pouco na mão, por isso que eu já estou fazendo em cima da bandeja, para não fazer muita sujeira aqui, e colocando água suficiente para você começar a dar uma consistência de massinha de modelar. Então não pode molhar demais, né? Nem ficar muito seco, né? Então quando sentir que ele está com uma sensação de massinha de modelar, tá bom a quantidade de água. Então o que eu vou fazer agora é tentar formar uns hambúrguerzinhos de solo aqui. Eu vou colocar primeiro um aqui e depois, é bom lavar a mão entre uma amostra e outra para não misturar, né? Depois eu vou pegar com outro solo também, um pouco na mão, e também vou fazer um hambúrguerzinho de solo aqui. Então também vou umedecer, não umedecer demais, até uma sensação de massa de modelar. Normalmente esse solo que eu coletei num lugar que eu percebia que o barranco já era mais, rachava mais o solo, ele vai até grudar um pouco mais, né? Não sei se você percebeu, mas o anterior não grudou muito na minha mão. Esse outro já está grudando mais, já é um indicativo que é um solo que tem mais pegajosidade, né? Vou colocar um pouquinho mais de solo aqui. Esse solo é usado para fazer tem alguma coisa a ver para fazer argila? Aquilo que a gente chama muitas vezes de argila de modelar, é um material que pode estar utilizando esse material também. Mas não é somente isso, né? Então o pessoal da área de artes, eles chamam isso de massa cerâmica. É um material que além de um solo assim mais pegajoso, com mais, a gente chama de plasticidade, né? Capacidade de se moldar, ele também são misturados outros materiais. Bem, eu já terminei aqui o segundo hambúrguer e vamos colocar eles aqui na panela. Então os 2 juntos aqui. A princípio eu posso perceber aqui que nenhum deles está rachado, né? E eu vou colocar agora eles no aquecedor. Já tinha ligado ele anteriormente e a gente vai deixar aqui alguns minutos agora ele aquecendo para perder a umidade. Então vamos ver o que vai acontecer a hora que perder a umidade do solo. Então, professor, já se passaram 15 minutos. O que aconteceu com esses solos? Bem, aquele solo que eu te disse que eu coletei num lugar onde, quando o solo ficava seco, ele não rachava, o que acontece? O hambúrguerzinho dele está do mesmo jeito, ele não se contraiu. Mas aquele outro que eu disse que quando o solo secava ele rachava, olha aqui, ó, também o nosso hambúrguer rachou. Então esse aqui é um solo que não tem minerais que se contraem. Já esse outro solo tem minerais que se contraem. Então o que acontece? Quando o solo seca, ele perde a umidade, e a umidade que está dentro desses minerais, ela acaba saindo. E daí diminui um pouco o volume do solo.
Então, em alguns lugares no Brasil isso é bastante comum. São solos que a gente vai chamar, por exemplo, de vertissolos na classificação brasileira. Eles são muito comuns, por exemplo, na região sudeste do Rio Grande do Sul, em alguns lugares do Pantanal, na região do Recôncavo Baiano, na Bahia, em alguns lugares do semiárido. Muitas vezes, quando a gente tem aquela ideia de semiárido, inclusive, a ideia que a gente tem é que sempre o solo do semiárido ele vai rachar como esse. De fato, em alguns lugares no semiárido, os solos eles tendem a rachar, mas a maior parte do semiárido, na verdade, não ocorre isso. Apenas naqueles lugares no semiárido onde efetivamente tem solos que têm essa capacidade de contração em função dos minerais que existentes nesses solos. Professor, aqui a gente deixou 15 minutos porque era um fogão elétrico. De forma natural, quanto tempo isso levaria para acontecer? Bem, de forma natural, esse processo é um pouco bem mais demorado, né? Pode levar semanas ou até meses para acontecer. Então depende muito se o solo está num lugar mais baixo da paisagem, onde acumula mais água, ou num lugar mais alto, onde ele pode secar mais rápido. E se você tem condições que favorecem então a perda de água do solo, principalmente pela evaporação. Então, se essa evaporação é mais rápida, mais rapidamente esse solo pode se contrair. Mas, por outro lado, se essa evaporação mais lenta, pode levar semanas ou até meses para acontecer esse processo de formação dessas fendas. Mas no solo mesmo, chega eventualmente a formar fendas de mais de 1 centímetro. Fendas bastante grandes. Se perder uma moeda ali, realmente vai ser perdida. Tá, ok. Então, professor, muito obrigado por mais esse experimento. E voltamos no próximo programa com mais experimentos para você. Até lá!